No dia em que verei uma pequena luz no céu, e essa luz aumentará, milhares de anjos surgirão. Eu creio sim que Ele virá, e muito em breve eu subirei para um novo lar, um novo céu. Para sempre eu estarei, feliz eu viverei, verei Jesus. Irá soar, nas nuvens sua glória surgirá, mil gerações se encontrarão, e para sempre louvarão. Eu creio sim que Ele virá, Eis que vem com as nuvens, todo olho o verá, até no Japão. Japão. Eis que vem com as nuvens, todo olho o verá, até na Bolívia. Bolívia. Eis que vem com as nuvens, todo olho o verá, até na Espanha. Espanha. Todas as nações e tribos, povos, línguas vão dizer aleluia ao Rei que vem, meu Jesus. Oh, oh, oh. Todas as nações e tribos, povos, línguas vão dizer aleluia ao Rei que vem, meu Jesus. Oh, oh, oh. Eis que vem com as nuvens, todo olho verá, até na Angola. Angola. Eis
com as nuvens, todo olho o verá, até Estados Unidos. Estados Unidos. Eis que vem com as nuvens, todo olho o verá, até no Brasil. Brasil. Todas as nações e tribos, povos, línguas vão dizer aleluia ao Rei que vem, meu Jesus. Oh, oh, oh. Todas as nações e tribos, povos, línguas vão dizer aleluia ao Rei que vem, meu Jesus. Oh, 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 oh. Tribos, povos, línguas vão dizer aleluia ao Rei que vem, meu Jesus. Oh, oh, oh. Todas as nações e tribos, povos, línguas vão dizer aleluia ao Rei que vem, meu Jesus. Boa noite, meus queridos. É um prazer estar com vocês mais essa noite. Feliz semana para todos. Que a graça e a paz de Jesus esteja em cada coração. Essa noite eu lhe convido mais uma vez a nós desfrutarmos do estudo da Palavra de Deus. Mas antes mesmo eu queria convidar você a fazermos uma oração para o estudo da mesma. Oremos. Grandioso Pai Celestial, nós te agradecemos, Senhor, por estarmos aqui reunidos para o estudo da Tua Santa Palavra. Nós queremos te pedir que o Espírito Santo, essa noite, possa abrir nossos corações e nossa mente para os conselhos da Tua Palavra. Que o texto que nós vamos estudar seja uma inspiração para a nossa vida espiritual. Que estejamos preparados, que possamos ter a nossa vida em comunhão contigo, a cada dia, se consagrando, para ter um encontro com o nosso Senhor nas nuvens do céu. Nós pedimos que abençoe a cada ouvinte, a cada irmão que irá participar desse momento, desse culto, em nome de Jesus. Amém. Eu quero convidar você, essa noite, a abrirmos a palavra de Deus no livro de Mateus, capítulo 25. Convido você a abrir a Bíblia no livro de Mateus, capítulo 25. Aqui fala acerca da parábola das 10 virgens. Nós vamos ler do verso 1 ao verso 13. Eu quero que você acompanhe comigo nesse momento a leitura da palavra de Deus. A partir do verso 1, a palavra de Deus diz assim: Então o reino dos céus será semelhante às 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. 5 delas eram nécias e 5 prudentes. As nécias, ao tomar as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. E tardando o noivo, foram tomadas de sono e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um grito: Eis o noivo, saía ao encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. E as nécias disseram às prudentes: Dai-nos do vosso azeite, porque nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: Não, para que não nos falte a nós e a vós outros. Ide ante aos que vendem e comprai. E saindo elas para comprar, chegando o noivo, e as que estavam apercebidas entraram com ela para as bodas, e fechou-se a porta. Mais tarde, chegaram as virgens nécias, clamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta.
Mas ele respondeu: em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora. Meus queridos irmãos, essa parábola, ela é uma parábola maravilhosa, conhecida. Uma parábola em que apresenta alguns detalhes muito importantes. É importante que nós possamos atentar bem para os detalhes que essa parábola apresenta. Normalmente, nós sabemos que o tema da volta de Jesus é algo que atrai a expectativa de muitas pessoas. Quando se fala da volta de Cristo, as pessoas imaginam, quem sabe, o dia, como será. De certa forma, cria-se uma expectativa na mente das pessoas. E nós, como seres humanos, somos tentados a olhar aos acontecimentos e às predições. E nós esquecemos da essência da mensagem, que é o preparo espiritual. E essa parábola, ela apresenta características da Igreja de Cristo nos últimos dias, antes da volta de Jesus Cristo. Uma parábola interessante, porque essa parábola fala da necessidade de nós estarmos preparados espiritualmente e individualmente. O tema da mensagem de hoje é o preparo, uma experiência individual. A parábola fala de 2 grupos de pessoas. Apesar de ser 10 virgens, ela apresenta 2 grupos de pessoas da Igreja de Deus dos últimos dias que aguardam a breve volta do Senhor. E o interessante é que a Bíblia fala que essas virgens, elas não se referem a serem fiéis ou infiéis. Elas usam uma expressão de prudentes e nécias ou loucas. As virgens, elas se apresentam iguais e ao atender o chamado do noivo, elas têm algumas características que a parábola apresenta. Por exemplo, todas as virgens vestiam os mesmos trajes. Todas estavam com lâmpadas. Todas dormiram antes do noivo chegar. Perceba que, sendo idênticas em coisas externas, elas eram diferentes numa necessidade interna. E essa necessidade, a Bíblia é bem clara, fala acerca da falta do azeite em suas lâmpadas. Eu queria descrever um pouco acerca desses símbolos que a parábola apresenta. Por exemplo, a parábola, ela fala sobre a lâmpada. E nós sabemos que a lâmpada, ela representa a palavra de Deus. Em Salmo, no capítulo 119, versículo 105, esse verso é bem conhecido, onde a Bíblia diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Quer dizer, a palavra de Deus, ela é a lâmpada representada aqui nesse verso. O óleo é o símbolo do Espírito Santo. Agora nós vamos considerar algumas questões importantes. Por exemplo, se a Bíblia é a lâmpada, ela necessita de combustível para funcionar. E esse combustível, com certeza, a Bíblia diz que é o Espírito Santo. Se nós formos trazer para uma aplicação pessoal e espiritual de cada um de nós podemos dizer que tem muita gente que tem a Bíblia em casa, mas essa Bíblia ela não está funcionando. A Bíblia apenas não é a garantia de que você vai estar bem espiritualmente. Quer dizer, há muitas pessoas com a Bíblia em casa, mas ela não está funcionando. É como se fosse uma lanterna sem uma bateria. Imaginem só. Você vai continuar no escuro porque essa lanterna não tem função nenhuma? Já imaginou um carro sem combustível? Ele não sai do lugar, ele não alcança o propósito nenhum. Assim é aquele cristão que tem a Bíblia, mas não tem o Espírito Santo em sua vida. Eu gostaria de fazer uma pergunta a você essa noite. Você tem a lâmpada? E como está o combustível, o azeite, que representa o Espírito Santo em sua vida? Por algum tempo, nós podemos perceber que não se notava diferença entre aquelas virgens. Assim será com a igreja antes da segunda vinda de Jesus. Não aparecerá diferença entre aqueles que se parecem ser cristãos.
Mas eu queria descrever um pouco as características das virgens prudentes depois das virgens nécias. As virgens prudentes, elas estão com a palavra de Deus e elas estudam a palavra de Deus. Isso é uma característica importante para você que deseja ver Jesus voltar em sua vida. Elas levavam a palavra de Deus a sério, estudavam a palavra de Deus. E por estudarem a palavra de Deus, elas estavam familiarizadas com a lâmpada. E por estarem familiarizadas com a lâmpada, elas sabiam o nível de azeite que essa lâmpada tinha. As prudentes também, elas possuíam o Espírito Santo. E o Espírito Santo, eles tinham através de uma experiência pessoal com Jesus. Essa parábola, ela fala para você pessoalmente, para mim pessoalmente. O cristianismo tem que ser vivido de forma pessoal e individual. A salvação é algo pessoal, é algo individual. Elas confiavam na palavra de Deus, outra característica das prudentes. E hoje a tendência das pessoas é não confiar na Bíblia, é não confiar no livro sagrado. Mas o que está em jogo, queridos, é a sua salvação. E a sua salvação é algo individual. Você tem que lutar por ela, você tem que fazer alimentar a sua vida espiritual para que essa salvação seja real em sua vida. A escritora Ellen White, no livro Eventos Finais, na página 153, ela fala uma frase interessante com relação à palavra de Deus, ao testemunho de Jesus. E aqui diz assim: o derradeiro engano de Satanás seria anular o testemunho do Espírito de Deus. Você já parou para pensar nessa frase? O objetivo do inimigo é fazer com que a palavra de Deus não seja real em sua vida. O objetivo do inimigo é fazer com que a Bíblia não se torne algo, uma experiência real, individual na sua vida. E associando a esse texto da escritora Ellen White, nós podemos lembrar daquele verso da Bíblia que diz assim: não havendo profecia, o povo se corrompe, o povo perece. A palavra de Deus, ela existe, a profecia ela existe para que o povo não se desvie da verdade. A profecia existe para que você não se desvie do caminho. Por isso o objetivo do inimigo é anular esse testemunho do Espírito de Deus. Porque a palavra de Deus, sem o Espírito Santo, não passa de papel e letra e tinta. Por isso é necessário que você tenha uma convivência com a palavra, assim como as virgens prudentes tiveram. Mas a Bíblia também fala acerca das virgens nécias. Elas também têm a Bíblia, mas não existe poder em sua palavra. Não sabem como funciona a lâmpada, porque elas não leem a palavra de Deus. Elas estão satisfeitas com o seu modo de ser, elas estão conformadas com o que elas conhecem. Quando a palavra de Deus diz assim: não vos conformeis com esse século, mas renovai-vos pela renovação da vossa mente. Quer dizer, queridos, nós não devemos estar conformados, mas essas loucas, as virgens loucas, estavam conformadas com seu estilo de vida. Quem sabe ir para a igreja apenas, mas não ter uma experiência real com Deus. Elas dependem da experiência dos outros. Essa é uma das características das virgens nécias. Elas dependem da experiência dos outros. Elas não têm uma experiência de levar as boas novas. Elas não têm uma experiência de estudar a palavra de Deus por si mesmo. Isso é muito perigoso. E como consequência, com o passar do tempo, elas desanimam. Elas têm a teoria, mas falta a elas a prática. É o que a palavra de Deus fala e descreve ela como virgens loucas. Elas sabem como o cristão deve viver, mas elas não vivem na prática. Às vezes as coisas óbvias da palavra de Deus não são vividas. E a palavra de Deus está convidando você essa noite a viver uma experiência real com Deus. A parábola ela descreve que essas virgens nécias, elas não tinham um óleo suficiente. Essa é o que faz a diferença da parábola. O azeite ele é símbolo do Espírito Santo, como nós sabemos. A essência do óleo, a ausência do óleo revela a falta de salvação. O fato de elas estarem sem óleo de reserva, elas não revelavam a salvação em suas vidas. É um cristianismo que professa ter a salvação, mas elas não possuem a salvação.
eu diria que esses tipos de cristão, eles não têm raiz espiritual, porque não têm intimidade com a palavra de Deus, não têm uma experiência com a palavra nem com Jesus. Consequentemente, ele não tem a reserva do Espírito Santo em sua vida. A parábola descreve que as prudentes, no momento exato, eles não dividiram o óleo com as nécias. E a pergunta é, por que as prudentes não dividiram o óleo? Aqui é algo interessante, porque a resposta seria, na esfera da graça, nenhum cristão verdadeiro pode dividir a sua salvação com outra pessoa. Pelo contrário, a Bíblia ela fala que conserva o que tens para que ninguém tome a tua coroa. A salvação é algo precioso, não pode ser dividido com ninguém. A mensagem da salvação sim, mas a sua coroa você não pode dividir com ninguém. É por isso que as virgens prudentes, elas não dividem o óleo, porque isso tem que ser uma experiência individual. Cada um tem que ter essa experiência individual com Deus, essa intimidade com Deus. E na verdade as nécias não tinham essa experiência. Eu diria que o ponto central dessa parábola é estar preparado para a vinda do noivo, o encontro com Jesus. A parábola ela não foi dirigida para os que nunca se prepararam para a vinda, mas para aqueles que não se prepararam suficientemente, não fizeram as suas reservas, não buscaram intensamente a busca do Espírito Santo em suas vidas. Essa mensagem, nós podemos chegar a uma conclusão. E essas seriam as conclusões. Nós precisamos entender em que tempo nós estamos vivendo. Nós nos aproximamos do tempo do fim. O objetivo de Cristo com essa parábola é fazer com que eu e você possamos pensar em que tempo nós estamos vivendo e precisamos nos preparar para a breve volta do Senhor. Agora é o momento de nós iniciarmos uma reforma espiritual em nossa vida. Mas para que haja uma reforma é preciso que haja um reavivamento, e não poderá haver reavivamento sem a comunhão com Deus, com a comunhão com a palavra. Não poderá haver reavivamento sem a oração, sem a consagração, sem a busca do Espírito Santo. Por isso a reforma ela só pode vir se em primeiro lugar vier o reavivamento. Em 1 Tessalonicenses capítulo 19, 1 Tessalonicenses 5, 19, há um verso bem pequeno, e ele diz assim, não apagueis o Espírito de Deus. Essa frase é bem pequena, não apagueis o Espírito de Deus. É possível que em nossa vida pessoal e espiritual estejamos apagando o Espírito Santo de Deus em nossa vida? O conselho do apóstolo é, não apagueis o Espírito. A cada dia nós podemos ir depositando uma gotinha de azeite em nossa lâmpada. Veja, em Lucas capítulo 11, eu queria ler mais esse verso para nós concluirmos essa noite. Lucas capítulo 11 dá um conselho muito especial. Fala de como nós podemos depositar uma gotinha de azeite do Espírito Santo em nossa vida, na nossa lâmpada. Lucas capítulo 11, versículo 9, 10 e 13. Veja o que a palavra de Deus diz. Por isso vos digo, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abri-se-vos-á. Pois todo que pede recebe, e o que busca encontra, e a quem bate abre-se-lhe-á. E o verso 13 diz assim, ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas a vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Uma das características desses versos que nós acabamos de ler é que o segredo para se depositar um pouquinho dessa gota, desse azeite na lâmpada a cada dia, o segredo é você pedir. Você pode estar pensando essa noite, que coisa simples é pedir. Mas a palavra de Deus ela repete muito, porque ele diz assim, pedi e dar-se-vos-á, buscai e acharei. Pois o que pede recebe, o que busca encontra. E já o verso 13 diz assim, sabeis dar boas dádivas a vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Quer dizer, o segredo
de uma vida espiritual, um segredo de um fortalecimento, estar cheio do Espírito Santo, é nós pedirmos a Deus, através da comunhão com Deus, através da oração, através da consagração de nossas vidas, através de uma vida de renúncia, nós pedimos a Deus que o Espírito Santo encha nosso coração, encha nossas lâmpadas, para que nós estejamos preparados para esse breve encontro. Eu quero fazer um apelo a você essa noite. Imagine que através das ações ou escolhas erradas da nossa vida, você ou eu provoque um vazamento nessa lâmpada. Veja que as virgens nécias, elas não tinham óleo suficiente. Talvez uma atitude, uma ação minha, uma escolha sua ou minha, estejamos causando um vazamento nessa lâmpada. E nós sabemos, e você sabe, que por certo, esse azeite ele vai fazer falta. Porque se a lâmpada está com um vazamento, com certeza o óleo vai faltar. Eu tenho certeza que você sabe identificar que vazamento é esse. E pode evitar tal vazamento. Talvez eu esteja falando para alguém essa noite que precisa mudar algo em sua vida. Mudar algo no seu caráter, nos seus hábitos. Quem sabe mudar um estilo de vida, uns desejos. Você sabe muito bem, cada um de nós sabemos o que vai no fundo do nosso coração. Mas nós sabemos muito bem o que pode causar esse vazamento em nossa vida. E eu tenho uma pergunta a você essa noite. A pergunta que eu tenho a fazer é a seguinte: existe algo em sua vida, ou seja, um vazamento, que está impedindo a atuação plena do Espírito Santo? Espalhado entre as nações, quem ouvirá um chamado para mudar? O tempo é de despertar. Quem responderá? Uma voz clamou um dia e preparou o caminho para ele andar. E agora eu me levanto para clamar e anunciar que a sua justiça virá. Chegará o momento em que verei, revestido em glória, quem mudou a história e prometeu que tudo novo se fará. Ele é vida eterna, o princípio e o fim. Em
verei revestido em glória. Quem mudou a história e prometeu que tudo novo se fará. Ele é vida eterna, o princípio e o fim. No momento em que verei revestido em glória, quem mudou a história e prometeu que tudo novo se fará. Ele é vida eterna, o princípio e o fim. Revestido em glória. Se você sente que essa noite o Espírito Santo de Deus está lhe convidando a um reavivamento pessoal, se você sente que essa noite é o momento de viver uma reforma espiritual em sua vida, eu quero lhe convidar nesse momento a orar junto comigo, a reconsagrar sua vida a Deus nesse momento. Oremos ao Senhor. Maravilhoso Deus, nós te agradecemos pelo poder do Espírito Santo que está disponível a cada um de nós. A tua palavra diz: pedi e dá-se-vos-á, buscai e achareis. Senhor, o nosso maior desejo é receber a plenitude do Espírito Santo na nossa vida. Mas existem muitas coisas, muitos hábitos, muitas coisas que precisam ser removidas da nossa vida. Quem sabe essas coisas sejam um vazamento que esteja impedindo a atuação do Espírito Santo. Mas nessa noite nós queremos nos reconsagrar a Ti. Essa noite nós queremos abrir nosso coração e pedir que o Espírito Santo seja derramado de forma profunda, consagrando nossas vidas. Que através da comunhão e da oração possamos sentir a presença de Deus viva em nosso meio. Que possamos estar cheios do Espírito Santo para receber um noivo no momento da breve volta de Jesus. Que possamos ter uma igreja totalmente consagrada e preparada para a vinda do noivo. Nós te agradecemos e te pedimos em nome de Jesus. Amém.